Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, e que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. A nossa reflexão para hoje, para essa segunda-feira, está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Então, Eclesiastes 2, 26. E ele diz o seguinte: Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Amém. Bom, queridos, versículo curtinho, na verdade é uma parte só do versículo 26, só o comecinho, mas ele curto, mas muito, né, importante, muito forte, né, que aqui Eclesiastes, né, foi escrito por Salomão, e aqui Salomão nos ensinando o resultado de levar uma vida que agrada ao nosso Pai. Então, quem leva uma vida que agrada ao nosso Deus Pai, para ele Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, né? Então, eu fiquei pensando, né, nesse versículo e daí me veio na cabeça isso, né? Quantas vezes, né? Agora não mais, né? Mas quantas vezes eu me deixava influenciar pelas adversidades, né? Então ficava muitas vezes chateado, ficava triste, ficava para baixo, e daí eu penso isso, eu lembro disso, né? Como isso desagradava a Deus, né? E desagrada ainda, é claro, né? Se eu tornar a fazer isso, se a gente, qualquer um que seja, né, deixar que as circunstâncias, né, nos deixem chateados, nos deixem tristes, para baixo, né, pensativos e cabisbaixos, desanimados, né? Quanto isso desagrada a Deus, né? Daí eu li esse versículo e fiquei pensando, caramba, né? Quantas vezes, né? Quantos anos atrás eu já podia estar levando uma vida que agradasse ao nosso Pai, desculpa, que agradasse ao nosso Pai e, consequentemente, né, ter tido uma vida muito mais feliz, né, com muito mais conhecimento e com muito mais sabedoria. E é lógico, né, isso é coisa de anos atrás. Hoje é uma luta, né, com certeza é uma luta diária, né, para que não deixar me abater. Né? Claro, eu sou ser humano, vivo no mundo, o mundo é cheio de coisas erradas, cheio de trocas de valores, cheio de armadilhas, né? Para que a gente se afunde, para que a gente saia do caminho, para que a gente se entristeça, para que a gente entregue os pontos, para que a gente desista. E é uma luta diária, minha, sua, com certeza. Mas nós somos, né, mais do que vencedores. Por quê? Porque Deus está conosco. Então, a gente escolhendo, né, levar uma vida que agrada a Deus, Deus se agrada, né, dessa vida e nos dá conhecimento, sabedoria e felicidade. Então é muito bacana que eles, né, é mais um conforto para a gente, né, mais um entusiasmo para a gente saber disso, né? Então, a partir de hoje, né, toda vez que você pensar em se entristecer por qualquer situação que seja, lembre disso. Lembre desse versículo, Eclesiastes 2, 26. Né? Lembre disso. Ao homem que o agrada, Deus lhe dá conhecimento, sabedoria e felicidade. Então, que a gente não se deixa bater, né? A gente, não só esse versículo, mas vários versículos da Bíblia dizem isso, né, da gente, a maneira como a gente deve agir perante as adversidades. E todas elas, né, dizem para a gente agir com positividade, com gratidão, né, por mais difícil que seja ser grato. Daí você pergunta, mas espera aí, José, vou ser grato por uma coisa ruim que está me acontecendo?
ruim, né, na nossa visão, na nossa visão reduzida das coisas, né, mas proveitosa e preciosa aos olhos de Deus, que está aí com essa situação nos moldando, né, nos fortalecendo, nos preparando para algo melhor, né? Então eu já ouvi alguém, né, algumas pessoas dizer isso, Deus, é, é, ele não prepara a bênção para que chegue na gente, não, é o contrário, né? Ele prepara a gente para que a bênção possa chegar, né? Então as adversidades servem para isso, para nos moldar, né? Deus sempre enxergando lá na frente, então ele nos molda através das adversidades e através das coisas que acontecem na nossa vida, né? Da maneira como a gente encara e dessa forma as bênçãos daí vão chegando, os propósitos de Deus vão aparecendo na nossa vida. Então, é isso, queridos, né? Para essa segunda, que a gente ponha isso na cabeça, né, de uma vez por todas, né? A gente tem duas maneiras de levar a vida, né? A maneira bacana, alegre, para cima, grato, sorriso, né, com positividade, né? E a outra maneira, aquela maneira cabisbaixo, triste, envergonhado, desanimado. Lembra, né? Lembra. Quem tem, não precisa ser tão velho quanto eu, mas quem tem uns anos aí de bagagem lembra daquele desenho Lip e Hard, que era o leão e a hiena. E o leão sempre animado, vamos Lip, vamos, né? Hard, aliás, o Hard que era se não me engano, o Hard que era a hiena. Vamos, Hard, deu uma risada, vamos, e sempre animado, sempre com ideias novas. E a hiena sempre, oh Deus, oh, isso não vai dar certo, oh vida, sabe? Então, esse desenho mostra justamente isso que a gente está falando hoje. A maneira de levar uma vida alegre, para frente, entusiasmado, cheio de ideias, satisfeito, grato, né, com positividade e, né, o contrário de tudo isso, e cabisbaixo, isso não vai dar certo, eu não vou fazer, é melhor a gente não fazer, tá bom assim, vamos continuar. É isso. Então, se você lembra desse desenho, né, lembre, então, e seja sempre tão igual ao leão, né? Eu não me lembro quem era o Lip, quem era o Hard. Eu acho que o Hard era a hiena mesmo, eu acho que o Lip era o leão, né? Mas eu não tenho certeza. Mas sejamos então igual ao leão, né? E jamais igual à hiena, jamais, né? Jamais sejamos igual ao leão do desenho do Lip Hard, tá bom, Cris? Que a gente encare a nossa vida diária, o dia a dia, o nosso trabalho, o nosso acordar cedo e pegar a condução, e pegar trânsito, e voltar para casa cansado, mas que a gente encare isso com positividade, com entusiasmo. Isso é vida, né? Gratos, né, por estarmos mais um dia vivos, né? Não importa como esse dia seja, mas que sejamos gratos por ele. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria. E que hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem e tenhamos uma segunda-feira abençoada, repleta de bênçãos, repleta de milagres e do agir de Deus cada vez mais perceptível na nossa vida. Então é isso, queridos. Por hoje é isso. Grande abraço, fiquem com Deus. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Grande abraço com Deus. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.